Boa noite, amigos do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para aqueles que estavam assistindo a live, fica o spoiler da grande lição da nossa noite. O como lidamos, como gerenciamos as nossas expectativas diante das nossas possibilidades reais é que vai dar a tônica do nosso amadurecimento, ou para uma humanização das nossas possibilidades reais, ou para um desejo de onipotência de querer agir sobre coisas que não temos poder sobre. Mas para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, me deixem me apresentar. Sou Fabiana Pessoa, tenho um pezinho aí no Lex, sempre que estou em Teresina e posso participar. E sou sempre muito bem recebida nessa casa. E agora tendo a oportunidade da gente fazer essa integração entre a família daí e a família do espírita daqui de Brasília. Então, para aqueles que não conhecem, eu convido a conhecer o nosso canal do YouTube do Centro Espírita Vinha de Luz. É um centro espírita novo, recém-fundado aqui em Brasília, em que nós temos tentado fazer um trabalho de unir um pouco mais, de alinhavar um pouquinho mais do espiritismo com a base da psicologia. Procurar trazer essa compreensão da condição humana dentro do apoio técnico que a psicologia pode nos trazer, com o olhar sempre consolador, acolhedor da doutrina espírita. Para aqueles que tiverem curiosidade, a gente realizou há uns 2 anos e tem esse material no canal do YouTube, um seminário de psicologia e espiritismo. E também realizamos um curso sobre as obras da Joana de Ângeles, né, da série psicológica. Então tem as aulas gravadas, tem as palestras públicas. Quem tiver interesse e gostar desse tema, a gente sempre tenta mostrar o quanto que o autoconhecimento, que a busca de um olhar para a saúde mental é essencial também para essa nossa evolução espiritual, para a gente fazer isso da forma mais leve e saudável possível. Então vamos de novo fazer uma oração para que a gente peça um pouquinho mais de proteção e para que a gente se sinta um pouquinho mais conectados com a espiritualidade, nos sentindo amparados por aqueles que nos protegem, que olham por nós, que a gente possa, por um instante que seja, buscar acalmar um pouco o turbilhão de pensamentos ou das agitações do dia a dia e realmente nos conectarmos com aquilo que trazemos no nosso coração nesse instante, com aquilo que sentimos, no como realmente estamos, e nos colocarmos receptivos à orientação, ao apoio, às boas energias que estão em torno de nós, sempre para nos levar para o bem, para o crescimento, para um andar mais próximo do Cristo. Que a espiritualidade amiga nos inspire, nos oriente e nos traga um bom aprendizado para essa noite. Que iremos refletir sobre como nos sentimos diante de uma situação de crise que muitas vezes nos assusta, mas que também traz muitos incômodos que podem nos melhorar nesse processo de se conhecer um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais do que nos move, de que coisas dificultam a nossa evolução, ou do quanto que a gente pode fazer uma leitura mais honesta de nossas limitações, como também dos recursos que a gente dispõe para viver da forma mais plena possível, embora ainda tenhamos muito aprendizado nessa nossa trajetória espiritual. A escolha do tema onipotência e humanidade é exatamente porque vivemos um momento em que nos vemos completamente impotentes diante de um cenário que muitas vezes traz um risco que é sério, né? A agressividade, a letalidade do risco que a gente enfrenta hoje vem nos chamar a atenção para coisas que a gente vem se alienando ou empurrando para debaixo do tapete e que momentos como esse vêm nos chamar para a necessidade de realmente tratarmos daquilo que é preciso tratar. Muito tem se falado da necessidade da gente aumentar a humanidade do nosso planeta, para que a gente não saia desse momento como estávamos, ainda tão aprisionados no egoísmo, ainda alimentando sentimentos tão individualistas, tão distantes um do outro, que a gente possa realmente nos reconhecermos dentro das nossas limitações humanas, seres que podem fazer muito mais do que já temos feito até hoje. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa gerenciar um pouquinho melhor os nossos limites e a compreensão que a gente tem do que nos cabe ou não fazer, do que é a nossa responsabilidade real ou não diante disso tudo que a gente está vivendo. Quando a gente fala do incômodo
ou do quanto que a gente se sente assustada, ou do como que a gente consegue mensurar a intensidade que o meio ou os acontecimentos têm nos impactado, é para nos auxiliarmos realmente nos conhecermos, realmente sabermos do que damos conta, realmente sabermos daquilo que estamos preparados, ou quão lúcida é a nossa percepção de tudo isso. A gente tem avaliado muito do que as pessoas têm realmente mais sentido falta, do que fala, do quanto que elas realmente são apegadas a algumas coisas e do quanto que isso é aquilo que já é o essencial ou são coisas ainda que ainda nós precisamos amadurecer para a forma como nós lidamos com isso. Porque aquilo do que mais nós sentimos falta, aquilo que a gente não consegue abrir mão, fala muito do nosso relacionamento com nossas prioridades, com nossas necessidades e do quanto que a gente consegue ter um olhar lúcido para si e também levando o outro em consideração. Uma coisa que a gente tem visto muito é pessoas no meio disso tudo, em que o chamamento é fiquem em suas casas, tenham consciência do quanto que isso é cuidar de si, cuidar do outro, para não expor ninguém a um risco desnecessário e todo mundo poder passar por isso da melhor forma possível. E nós vemos pessoas fazendo uma banalização disso, ou se sentindo superiores a tudo isso, ou priorizando que tipo de coisas, né? A bebida alcoólica, as festas, até mesmo a atividade física, que é uma coisa saudável, mas por que que algumas pessoas têm a necessidade de estar na rua para fazer isso, mesmo sabendo do risco que corre e que representam para o outro? A gente vê um ultramaratonista adaptando seus treinos, que são de exigência profissional, para ficar dentro de casa. E pessoas que não conseguem ficar dentro de casa, que precisam sair. Essa necessidade fala de algo real ou algo desse lidar de forma exagerada, desequilibrada, com essas coisas realmente que falam do que a gente é, do que a gente precisa ainda aprender. Mas por que que a gente precisa refletir um pouquinho sobre esses sentimentos de onipotência? Porque quando eu me sinto impotente porque eu quero algo e isso não é possível, num processo maduro é que eu busco alternativas, ou de reavaliar o que eu estou querendo, ou de ver os meios que eu tenho para chegar até isso que eu quero. Quando eu me desespero, quando isso toma uma dimensão muito maior, fala que eu estou querendo esses desejos que a gente chama de onipotência. Não é só eu estou sendo privado de algo que eu queria, eu estou sendo impossibilitado de algo que eu fazia, mas é um exigir-se um grau de poder, de autoridade, de soberania, que é muito exagerado e que fala muito dessas prioridades distorcidas que a gente ainda tem. E um exemplo que eu estava citando, dentro daquilo que é o normal, por exemplo, um pai que está diante de um filho, é normal que ele tenha desejos de ser mais do que o que ele pode ser. É normal que muitas vezes ele queira ser imortal, ele queira ter a sensação de poder evitar que qualquer tipo de mal chegue a um filho. Mas nenhum ser humano é capaz de evitar esse tipo de mal ou proteger absolutamente, mesmo com a intenção de cuidar, de fazer o bem. Então, às vezes, a gente projeta desejos ainda fantasiosos do até onde a gente pode ir, ou do que tipo de carga a gente tem que levar. Então, uma necessidade da gente humanizar o olhar para isso, para saber o quanto que essas expectativas são expectativas só de um desejo momentâneo, aceitável, compreensível, ou se a gente já está indo para o perder-se da realidade, para afastar-se de uma forma cega, surda do que é possível, de tanto se exigir mais do que deveria, de tanto achar que tem que ser esse ser perfeito, que nunca erra, que nunca falha, que tem que ser o salvador do mundo, que o que pensa tem que ser regra para todo mundo, que o seu jeito de ver as coisas é que tem que ser estabelecido para o mundo inteiro, que as suas razões são razões muito mais lógicas e valiosas, que por isso mesmo você acaba se colocando de uma forma impositiva, autoritária e muitas vezes abusiva no propor-se ou no fazer uso desse papel que se deseja ter e que ninguém tem. Quando a gente fala de onipotência, desse desejo do ir além, a gente também olha para a nossa compreensão de heroísmo. A gente está vivendo um momento que as pessoas falam muito dos heróis, de pessoas que têm salvado
tem tido um grau de coragem, um grau de envolvimento, um grau de desprendimento que realmente nos chama a atenção, né, de uma forma diferenciada. Mas isso está além do que é humanamente possível, ou eles simplesmente estão fazendo o melhor que podem dentro daquilo que podem fazer? Essa é uma compreensão que a gente precisa adequar, não só no olhar do quão válido é o que o outro está fazendo, mas no quanto que nós estamos gerenciando essas nossas expectativas, essas nossas possibilidades, para também respeitar as nossas limitações. Se eu pego mesmo essas pessoas que estão numa postura mais salvadora, que são os nossos heróis, mais da linha de frente, mesmo essas pessoas, se você exigir dela além do que é o quadradinho delas fazer, elas podem comprometer a qualidade do trabalho ou a segurança daquilo que fazem, exatamente por estarem querendo abraçar coisas além do que realmente lhes cabe fazer. Então, ter a compreensão do que é heróico também é ter a compreensão do quanto que isso é respeitoso com a humanidade de cada um. Que você tenha compreensão que aquilo que vai lhe trazer força, capacidade, crescimento, melhoramento, é aquilo que desperta o que melhor que você já tem, mas sempre dentro daquilo que lhe cabe fazer. Não com o desejo de interferir no quadradinho do outro, não no desejo de querer ser, querer abraçar o mundo nesse ser o salvador, o ser a criatura mais caridosa do mundo, ou além realmente das suas possibilidades. Quando a gente tem essa compreensão do que me cabe, com aceitação, com honestidade, às vezes a gente pode ter a ideia de que não está fazendo tanto quanto deveria. Mas se a gente faz com a intenção real, com um reflexo, um desprender real daquilo que a gente realmente já melhorou, daquilo que realmente fala de capacidades, de habilidades, de coisas que nós temos dentro de nós, então isso sim tem que ser computado com um olhar de preenchimento, de valorização, sem necessariamente ser vaidade ou exagero. Quando eu falo de onipotência, eu queria fazer 3 reflexões específicas sobre o como que esses desejos de onipotência que encegueram, que ensurdecem, falam muito desses desejos fora da realidade, sobre 3 aspectos específicos. Um aprendizado essencial no campo da psicologia e de outras áreas da saúde é exatamente quando você lida com aquilo que é o mais inevitável, mas é o que é o mais humanamente fora das nossas possibilidades, que é, por exemplo, lidar com pacientes terminais, que o termo é exatamente esse, pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Quando eu não tenho mais nada a fazer, quando o melhor que eu posso fazer não vai surtir nenhum efeito dentro daquilo que se desejaria, que seria a cura, ou o sanar de um diagnóstico, ou o promover de uma vida biológica por mais tempo e com qualidade. Então, quando a gente aprende a lidar com esses foras de recurso, é a hora que a gente se sente mais impotente, mas é a hora que a gente é mais chamado para aprender a lidar com a nossa humanidade. Do muito que eu aprendi dentro da psicologia, aquilo que mais me transformou pessoalmente foi exatamente o estudo da tanatologia, o aprofundar desse olhar dos cuidados paliativos, quando você está diante daquilo que o ser humano tem de mais humano, aquilo que ele tem de mais honesto e real, que é o confrontar-se com a sua finitude, com a sua vulnerabilidade, com as suas limitações. Quanto mais a gente deseja negar isso, ou deseja passar por cima disso, ou quer fazer de conta que isso não é algo que mexe com a gente, aí a gente vai para o campo irreal, ilusório, do desejar ser onipotente. E o que a gente mais aprende ao lidar com pacientes terminais é que é cultural isso. O negar a morte, sendo que ela é a única certeza que a gente tem. Como disse Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, né? Cumpriu a sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Mesmo diante da única certeza inevitável que a gente tem, a gente tenta
recursos do burlar, do negar, do fingir que isso existe, exatamente para não perder essa sensação do poder, da capacidade, de exigir-se uma força inesgotável. Quando na verdade o que nos faz olhar, confrontar isso de uma forma real e humanista é que vai realmente nos trazer os recursos que a gente tem disponível. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa falando, né? Esse vírus veio para tornar a nossa vida um pó que qualquer um sopra e se esvai. E eu falei, o vírus não fez nada disso. Ele só fez gritar sobre você, que você tenha consciência de que é assim que é. Ele não mudou a nossa condição finita enquanto matéria. Ele simplesmente veio nos lembrar disso. Ele simplesmente veio tentar aguçar um pouco mais a nossa consciência do quanto que a gente precisa levar isso em consideração. E quando eu falo do quão transformador foi esse aprendizado, é porque o lidar com o paciente terminal, o fazer de tudo que é possível dentro das limitações mais restritas que se tem, é justamente não só mudar a nossa forma de lidar com a morte, mas especialmente a nossa forma de viver. Quando eu tenho consciência dessa minha humanidade mais real, é a hora que eu consigo o auto-amor, a autodisciplina para usar a minha vida com todos os recursos que ela tem à minha disposição. É a hora que eu não perco tempo com banalidades, é a hora que eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, é a hora em que eu tenho consciência do que é prioridade essencial. O processo de evolução, ele nos traz inúmeras vezes o confrontar com esse processo do luto, que é o morrer concreto da finitude biológica e o morrer simbólico por vários outros processos que a gente passa, não só por acontecimentos de crise, de adaptação como esse que a gente está vivendo agora, mas pelo processo normal das fases da vida. Quando eu passo por esse processo com essa consciência, eu consigo fazer isso de uma forma madura que me leve a um viver mais pleno, mais leve, mais com propósitos, com um sentido de quem realmente se encaixou nessa engrenagem sem essa arrogância da onipotência. Porque se tem uma coisa que mais alimenta esse negar da nossa vulnerabilidade, o negar das nossas limitações, são exatamente os desejos de onipotência. O você querer ser mais do que a própria morte, o querer ser mais do que a sua própria condição humana. Quando a gente entende que é um processo normal e que o propósito dele é o nosso melhoramento, não só evolutivamente e espiritualmente falando, mas também emocionalmente, é meio como se a gente compreendesse os upgrades que os nossos equipamentos tecnológicos passam. Quando vem aquelas atualizações, eles vêm sempre para trazer mais funcionalidade, para otimizar o uso das energias, dos recursos, sempre vem para gerar crescimento, mais habilidades, mais funcionalidades, mais recursos para preparar mais para as demandas novas que virão. Esse é o processo normal que o desprender-se de uma realidade que não existe mais, o adaptar-se de uma realidade que está em transformação, o preparar-se para a realidade desconhecida que vem, poderia nos gerar nos trabalharmos nessa adaptabilidade para a gente realmente fluir evolutivamente como somos destinados a fazer. Mas o que é que faz com que esses upgrades que acontecem naturalmente dê essas bugadas de vez em quando na gente? Nos nossos aparelhos, quando vem para serem instalados os novos aplicativos, é feito um check entre o novo que vai chegar e o nosso sistema operacional. Conforme essa compatibilidade vai se dando, essa instalação vai acontecendo, a atualização vai se dando e o melhoramento vem naturalmente. Mas o que que faz com que às vezes esse atualizar do nosso sistema não aconteça dessa forma? Geralmente é o quê? Falta de espaço. Não é isso? Nosso aparelhinho fala, não tem espaço suficiente para a instalação do novo aplicativo. Então, a falta de espaço em nós, que impede esse processo natural
para esse crescimento são exatamente esses medos e esses desejos de onipotência que nós temos. Isso é que atravanca um processo que seria para o nosso melhoramento e que faz com que muitas vezes nós passemos por esse crescimento, esse encarar da vida, se endurecendo, se fechando, se aprisionando dentro de armaduras extremamente desnecessárias e exageradas. Uma pessoa que foi criada sem referências fortes de um porto seguro, ou por questões de negligência, ou de abuso, ou por ter muitas mensagens de desamparo, é normal que ela crie algumas defesas onipotentes. De achar que não pode contar com ninguém, de achar que tem que ser sempre ela que dá conta de tudo, de não recorrer à ajuda externa, por não confiar que pode contar no outro e acaba se sobrecarregando nesses papéis, nesse absorver de responsabilidades além do que deveria. Mas isso muitas vezes vem em resposta àquilo que ela não está encontrando no meio externo. E é para ser circunstancial. É importante que ele consiga fazer uma leitura lúcida e honesta do quanto que esse meio externo vai se transformando, para saber até que ponto ele pode flexibilizar esse tem que ser sempre na minha conta ou o quanto que eu posso contar com alguém de fora. E aprender a comunicar isso, e aprender a acessar isso, e aprender a ser receptivo a esse de fora com alguns riscos, um amadurecer dessa confiança. Isso é normal, mas não é para a pessoa se vestir dessa defesa onipotente eternamente. Me sinto confortável porque aqui está tudo na minha conta, eu conduzo, eu determino, eu estabeleço, e aí acaba impondo isso para outras circunstâncias em que não é mais necessário. Qualquer defesa emocional, ela tem um propósito a cumprir. A partir do momento que não existe mais o porquê dela existir, é importante que se desapegue, se atualize, se melhorem as defesas. Quanto mais lúcida for essa nossa capacidade de observar nossas necessidades, de observar nosso pensamento, os nossos desejos e observar com objetividade também a realidade externa, mas a gente vai gerenciando o quanto que é necessário, se sentir além da conta ou o quanto que você consegue baixar um pouco a guarda e ser só qualquer pessoa de carne e osso. Mas para eu conseguir fazer esses upgrades para um melhoramento, eu preciso respeitar essa minha humanidade. Dentro da própria tanatologia, tem um trabalho de uma enfermeira australiana que ela fala dos 5 maiores arrependimentos que todas as pessoas têm no leito de morte, que é exatamente o não ter vivido uma vida fiel a si mesmo, porque estava muito buscando cumprir padrões externos. Tem o não deveria ter trabalhado tanto, deveria ter melhorado a expressão dos meus sentimentos, deveria ter investido mais nas minhas relações, no contato afetivo, na proximidade da intimidade e deveria ter me permitido ser mais feliz. A gente não está aqui só para pagar a conta e reparar imperfeições, porque a imperfeição faz parte da nossa condição humana, não nos diminui, não é indignidade e não nos compromete moralmente. É só mais um detalhe da nossa condição humana. Então, se a gente olhar para o momento que a gente está vivendo hoje, a gente está chamado a refletir sobre o quê? Se não sobre essas 5 coisas, essas 5 prioridades que são tão esquecidas em busca de outras aquisições, de correrias, de conquistas muito materiais, ainda muito na esfera humana. Quanto das questões essenciais a gente vai se perdendo em busca daquelas que são superficiais, supérfluas. A gente está sendo chamado agora a exatamente fazer o que a tanatologia nos faz refletir. Quando você está diante daquilo que você não pode mudar, é hora de olhar para você mesmo. E o que você pode transformar nesse expressar de sentimentos, nesse sair da sua armadura, nesse vencer esses medos e ganhar confiança para realmente se arriscar, para viver a vida, não se privando do que ela tem de bons recursos por medo do sofrer, por medo de se machucar, porque isso pode ter acontecido em outro momento. Ter a consciência dessa humanidade que se renova através desses lutos, dessas pequenas mortes ou até mesmo as grandes que acontecem no nosso amadurecimento, é aprender também a se conectar
com esses limites, com esse aprender a se ouvir e construir algo muito maior, justamente por isso. Então, a primeira reflexão sobre a onipotência é essa: quando eu estou diante de algo que é realmente fora da minha possibilidade. Como que eu me gerencio de uma forma respeitosa e amorosa para lidar com aquilo sobre o qual eu não tenho poder algum de ação. Quando eu estou diante de algo que realmente é uma impossibilidade e que por isso mesmo eu tenho que focar em outras coisas. Quando a gente lida com esse anúncio de uma contagem regressiva, já muitas vezes próxima dessa morte, e eu revejo o meu viver, mas um viver que eu não posso mais modificar, é hora da gente olhar para o viver que a gente pode modificar e realmente usufruir dele com toda a dignidade, com toda a riqueza que esse processo pode nos promover. Sem aquela coisa do se chicotear, do se privar, porque se a gente está aqui, não é só para amadurecer e buscar melhoramento, é para fazer isso da melhor forma possível e de uma forma feliz, de uma forma saudável e equilibrada. A outra reflexão a respeito da onipotência é uma outra experiência pessoal minha que eu gostaria de ilustrar, mas que diz respeito não a você estar diante de uma limitação real, você está diante de algo que realmente é a sua vulnerabilidade mais inquestionável, mas é você escolher limitar a sua vida. Eu tenho uma grande amiga que ela viveu lutos pessoais muito fortes. E aí um dia a gente estava assistindo um filme na casa dela, eu, ela e uma outra amiga. O filme era aquele PS Eu Te Amo, em que conta a história de uma mulher que perdeu o marido e ela está nesse luto dessa perda, só que ela não vive o luto dela de uma forma saudável, ela cultua esse luto. Ela está com tanto medo de continuar a vida dela sem essa referência que o casamento trazia, que ela cultua essa dor, ela intensifica isso de uma forma muito dramática. E aí uma hora do filme a outra amiga fala: que mulherzinha chata é essa? Todo mundo querendo ajudar, todo mundo girando em função dessa mulher, e essa mulher, olha como ela fica. E aí ela fala dessas coisas e eu rindo, porque realmente era isso que o filme mostrava. Aí essa amiga dos lutos tomou as dores e começou a defender a personagem. Mas é o que ela quer. Tipo assim, como se a gente estivesse sendo desrespeitosa a olhar a atitude não saudável dela. Mas é o que ela quer. É assim que ela quer. E aí eu falei, não, fulana, mas é porque ela tá lidando com isso de uma forma um pouco adoecida. Mas é o que ela quer. Quando eu percebi que ela começou a se irritar demais, a ficar muito mexida, não ficar repetindo desse é o que ela quer, aí eu me toquei que a gente tinha tocado na ferida dela. E aí a estratégia, né, terapêutica, a gente tenta tirar do que é o contexto da pessoa para ela não ficar tão mobilizada e tentar trazer essa lucidez para ela. Aí eu falando, fulana, cigarro, por exemplo, se uma pessoa que escolhe fumar é saudável para ela, mas é o que ela quer, Fabi, ela repetia. Eu, fulana, cigarro é saudável, mas é o que ela quer. Ela não conseguia sequer dizer que cigarro não era uma coisa saudável. Tanto que ela queria defender é o que ela quer. É o que ela quer. A minha sensação naquele instante é como se você vem correndo e dá de cara numa porta de vidro. Foi a minha sensação ali. Topei no limite do outro. Posso eu ver com a lucidez que for, posso eu enxergar que o ser humano tem infinitas possibilidades, que mesmo depois da condição mais adversa que ele tenha vivido, ele pode se reconstruir, dar sentido a isso e sair ainda mais fortalecido disso. Eu estava diante de uma escolha extremamente feliz, de alguém que não queria fazer uso disso. E esse é um ponto que a gente precisa aprender. Mesmo do melhor que você possa fazer, da melhor intenção, mesmo da habilidade mais humana que você tenha, chega uma hora que você topa com o limite do outro. E você não pode forçar, e você não pode impor algo que não é o que ele quer. Pelo menos tente outras estratégias, mas saiba que esse é um limite do qual você não pode transpor.
Às vezes os clientes agradecem, falam, quando começam a achar bons os benefícios que a terapia traz, e aí vem me agradecer, eu falo, eu não teria feito nada se você não quisesse. E aí não é aquela humildade que o espírito às vezes gosta de usar, né? Do Chico, do eu não sou o verme, não, eu sou menos que o verme. Não, é a consciência do até onde o meu trabalho pode ir. Eu posso ser a profissional mais habilidosa do mundo, eu posso ter o time do que dizer, a hora que dizer, do ter a sensibilidade empática, do aprender o que é mais importante para o outro, mas se o outro não quiser essa habilidade, não vai adiantar. Então, o conhecer da nossa possibilidade também é compreender até onde a gente pode ir, mesmo no momento mais empenhado, mais habilidoso, melhor intencionado. A nossa onipotência só vai até onde começa o espaço do outro. É às vezes desagradável ver quando a escolha do outro é uma escolha pela limitação e não pela riqueza, mas é o que ele quer. E a terceira reflexão, que é um ponto mais extremo ainda desse desejo de onipotência, é quando às vezes a gente acha que a gente concede a Deus a onipotência que é só dele. O Rossandro Klinger, numa palestra, ele faz a comparação de quando a gente está lidando com os nossos problemas e vai entregar para Deus, para que Ele intervenha a nosso favor, com aquela cena do Ghost, da Whoopi Goldberg, quando ela vai entregar o cheque da caridade, né? A pessoa tenta, faz de tudo que pode, acontece, chega uma hora que ela vê que não dá mais conta, que não sabe mais para onde ir, ela vai entregar para Deus, mas ela entrega um... Toma, Deus, mas deixa eu tentar mais um pouquinho. Ô Senhor, intervém aqui, mas pensa, olha por aqui, faz ali, tenta desse jeito, por favor, nesse tempo. A gente se coloca numa posição em que a gente acha tanto que tem esses poderes ilimitados, absolutos, que às vezes a gente esquece que só quem tem realmente é Deus. E aí quando a gente vai se entregar para Ele, a gente não confia que o que Ele vai fazer é o melhor possível. A gente não confia que Ele sabe muito mais do que nós. O que é real, o que é possível, o que é o melhor. E aí parece que é uma coisa muito distante, né, da ilustração lá do Rossandro. Semana passada eu conversando com uma pessoa e a gente falando da oração, do quanto a hora que você não tem nada para fazer, muitas vezes, ainda mais agora, cada um na sua casa, é a hora que a única coisa que você pode fazer é rezar. Como se o rezar fosse algo menos poderoso, menos mobilizador. Mas aí eu falando, trazendo consolo para essa pessoa, e aí ela ouvindo, dizia num tom assim, todo Deus lhe ouça. Mas é um Deus lhe ouça tão convincente que você ouve ela dizendo, até parece. Quem vê pensa. Eu acredito é muito. Tom é um tom desdenhoso, é um tom tipo, quem quer Deus para saber? E aí ela me falou como que ela faz a oração dela. Eu peço que Deus sempre esteja no comando. Como assim? Eu fiz isso, você precisa pedir. O que você precisa pedir é que você esteja em sintonia para receber essa orientação. No comando ele sempre está. No comando da sua vida, você mais imediatamente, mas ele também está junto com você. E ele está num comando muito maior. Como que a minha oração é: Deus, faz o que você tem que fazer. Deus, seja Deus. Fala muito de um olhar para si como só eu sei o que é melhor, só eu sei como que tem que ser, só eu sei quando e onde tem que ter essa intervenção. É quase a arrogância do colocar Deus como seu estagiário. Tipo assim, ó, vou tirar férias agora, ou então, me cansei, me estressei, não quero mais fazer estagiário. Assume aqui um pedacinho e faz aqui. É onipotência demais. Quando a minha fé fraqueja, tem muito do eu estou transpondo para Deus uma confiança que eu não estou tendo em mim mesmo. Às vezes é isso, mas muitas vezes é exatamente esse compreender equivocado do quem que realmente pode,
quem realmente sabe. Então, se a gente está diante de um momento que nos abala, que nos incomoda, que nos traz medo, é a hora que você tem que ter a certeza ainda mais absoluta que quem está acima de tudo isso sabe muito mais do que nós, tem muito mais poder do que nós, e por isso mesmo nós podemos confiar. É bem aquela cena que em muitos seriados a gente já viu dos apóstolos com Cristo no barco, aquela tempestade, aquela coisa, eles desesperados, e água entrando e Cristo dormindo. Tem uma hora que ele levanta e fala: Ué, vocês estão desesperados por quê? A gente precisa melhorar o que a gente sabe fazer, o melhor que a gente pode fazer, sempre dentro daquilo que nos cabe fazer. Mas é preciso trabalhar a nossa humanidade para saber o quanto que nós temos um Deus realmente onipotente. Ele sim é. Precisamos rever essa nossa crença de quem tem essas possibilidades para que a gente realmente recorra a Ele dentro da nossa humanidade, mas tendo uma certeza absoluta do quão protetor Ele é, do quão amoroso Ele é em qualquer intervenção que Ele venha fazer. Olhar-se como humano é refazer também a sua relação com Deus, a sua relação como um filho digno dele, mas também como um filho que ainda tem muito para aprender. Quando eu recebi o convite do Lex para participar, né, dessas intervenções, eu estava exatamente ouvindo algumas músicas que eu gosto muito e por acaso veio uma sequência de duas que eu sempre escuto. Uma música chamada Humano Demais, em que o Fábio de Mello faz essas reflexões do olhar para a nossa humanidade com esse olhar do sou limitado. Eu tenho dificuldade de entender como que o Cristo pôde amar tão incondicionalmente pessoas que eu julgo, que eu segregaria, que eu, por buscar critérios de aprovação ou não, julgo merecimento, e por isso que eu não entendo. Eu tenho dificuldade de entender como que ele pode amar tanto alguém, sendo que dentro da minha limitação, do julgar o outro, do atribuir critérios de validação, são pessoas que eu achava que não mereciam tanto assim esse amor. E a outra música já vai para um outro lado, que se chama Humano Amor de Deus, em que ele fala das pessoas que lidam nas relações de ajuda e o quanto que elas, por promoverem um encontro orientador, por escutarem verdadeiramente o outro, por estenderem uma mão que encoraja, que estimula, por eles conseguirem trazer o olhar de possibilidades quando o outro não está conseguindo enxergar nada, essas pessoas dentro da sua humanidade conseguem ser a vivência real do amor de Deus naquilo que elas fazem, no serviço que prestam. E aí são dois extremos, o do humano limitado, o do humano que ainda tem muito a aprender e o do humano divino, na sua vivência da sua realidade, mas trazendo luz não só para a sua vida, mas para a vida do outro. E aí o que a gente precisa compreender é que esses dois polos da humanidade fazem parte de cada um de nós. O lado ainda limitado, o lado que ainda observa coisas e pessoas por parâmetros que ainda precisam ser muito ampliados, e o lado que pode possibilidades divinas por vivenciar dentro da sua realidade, dentro daquilo que é capaz, um amor excepcional. Um amor que toca o outro, um amor que muda a vida do outro, um amor que faz com que essa pessoa se sinta amada por Deus. E é exatamente isso que a gente precisa resgatar num momento como esse. O compreender que a gente não precisa ser perfeito para ser esse ser que transforma, que toca, que ouve, que traz a presença de Deus para a nossa vida e para a vida do outro. Não só no momento da dificuldade, não só para lidar com a dor, mas exatamente para ser feliz, para viver com alegria, para trazer mais leveza, mesmo para as situações mais impossibilitadas, mais restritas que se possa ter. Quando a gente precisa refletir a respeito da nossa humanidade, a gente precisa se reconectar com necessidades, com vontades, com aprendizados, com as bagagens que a gente traz, mas com esse olhar
Não do só é válido o que já é perfeito, mas olhar o que é possível, o que é que eu tenho. As pessoas às vezes falam que o trabalho do psicólogo é muito pesado porque ele lida com problema o dia inteiro. Mas eu não sou uma lata de lixo onde o outro chega, deposita o problema dele e sai embora sem problema. Eu faço parte de um processo do olhar para uma situação, seja ela a mais adoecida que seja, escaneá-la de uma forma realista, técnica e objetiva e resolver. A gente vai olhar para o que quer que seja, sempre buscando o resolver. O que pode ser feito? O que é preciso ser feito? Em que tempo pode ser feito? Como pode ser feito da melhor forma possível? Isso, quando a pessoa aprende dentro da terapia, ela não precisa mais do psicólogo. Então, esse é um aprendizado que quando a gente aprender dentro das nossas relações, não só as profissionais, a escutar com empatia, a não julgar, a compreender o outro com compaixão, a ter coerência do ser quem você é, do ser fiel a você, sem querer ficar representando papéis. Quanto mais você estiver próximo dessa sua natureza limitada, mas extremamente rica, e olhar para o outro também com essa honestidade, com essa aceitação amorosa, nós vamos realmente fazer essa transformação para uma regeneração como já está acontecendo. Que essa nossa ação saia da falação, saia da pregação, se torne uma atitude genuína nossa, não só dentro da nossa religião, não só com as pessoas que nos são afins, que a gente aprova ou concorda, mas dentro do máximo que a gente conseguir ter esse olhar de neutralidade, uma neutralidade ainda com compaixão, com empatia, com esse olhar humanizado. Se a gente aproximar dessa humanidade e ter essas sensações de fracasso, de vai ser fraco, de passar atestado, de bobo, é sinal que ainda tem algumas cobranças onipotentes querendo fazer você se sentir por cima, se sentir dando as cartas, saber que você está sobre uma condição. Então, se a gente precisa refletir sobre algo agora, é sobre olhar para a realidade, enxergar as possibilidades da forma mais honesta possível, mas sensibilizar, depurar esse nosso olhar para nós, para o outro e para o mundo. Que a gente possa aproveitar as nossas possibilidades ricas que nós temos, sem esse limitar-se, às vezes vitimista, às vezes muito machucado. O entregar-se com confiança para esse Deus verdadeiramente onipotente. O aparar essas arestas dos excessos, das cobranças perfeccionistas, ou desses aprendizados muito arrogantes, dessa soberba. A gente pode ser de carne e osso, a gente pode ser falível, mas a gente pode ser extremamente transformador na vida de quem quer que seja, desde que a gente se aceite humano, se respeite humano e use da melhor forma possível esses recursos que nós temos à nossa disposição. Como diz a música O Vencedor, faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. E aí se a gente olha para a música religiosa, a música não religiosa, para a poesia de um Ariano Suassuna, para a psicologia humanista de um Carl Rogers, a gente vê que a mensagem do Cristo ela já foi compreendida e vem sendo disseminada em diversas áreas, para que a gente seja chamado o tempo inteiro para olhar para a nossa realidade de uma forma aberta e honesta, para olhar para a realidade do outro com o mesmo respeito, com a mesma aceitação, para que a gente, dentro dessa nossa humanidade, ainda a ser depurada, possa realmente fazer uso das habilidades, das potencialidades, das competências que nós temos, mas especialmente dessa nossa possibilidade de nos conectarmos com uma assistência muito maior, muito mais inspiradora, muito mais protetora, que nós temos sempre à nossa disposição. Que nós possamos refletir
sobre cada vez que nós nos cobramos atitudes desrespeitosas conosco, a probabilidade da gente estar fazendo isso com o outro também. O quanto que a gente ainda se enraivece, se indigna diante de exemplos muito onipotentes que a gente vê lá fora, que fala que nós ainda temos um pouco dessa onipotência, que conversa com a do outro, quando o outro nos afeta dessa forma. E a gente precisa avaliar muito esse nosso se desprender dessas armaduras desnecessárias, para dentro dessa desnudar-se, ser você mesmo, com aceitação e com respeito, você vê o quão luminoso é isso. Não só o processo como resultado que se alcança, mas o plantio que vai se deixando para uma colheita que às vezes não é só a sua. E aí eu lembrei também de um outro exemplo, numa outra palestra, falando exatamente sobre auto-amor e tolerância, em que eu fiz uma vivência dessa de as pessoas se desprenderem das suas armaduras, das suas defesas excessivas, e aí no final da palestra chega um senhorzinho para conversar comigo, e eu brinquei com ele. O senhor deixou o que aí? Aí ele fez uma carinha assim, tipo, isso não é para mim mais não, minha filha. Aí eu mesma completei, não é nem tem mais, não é? Ele tava, ele era aquele semblante bem do senhor sábio, do senhor leve. E aí você olha para ele, você vê que ele não precisa mais dessa arrogância do estar dentro de uma armadura, do super-homem, da super-mulher. Ele era só ele. Estava expressando um estou em mim e estou com Deus, com a naturalidade que antes que ele me respondesse eu mesmo percebi que ele não tinha mais nenhum desses excessos. Então que a gente consiga se enxergar com essa sabedoria, que o nosso processo de evolução seja para promover esse crescimento natural e não para a gente ficar amarrando, limitando, enrijecendo um processo que é belíssimo. Então, que eu possa ter trazido essa inspiração de que dentro das possibilidades mais limitadas ou às vezes pequenas que a gente acha que tem, a gente tem um alcance ainda infinito, desde que a gente pare de querer ser Deus e seja só um ser de carne e osso, filho de um Deus soberanamente bom e justo, protetor, amoroso, bondoso. Que essa essência divina nos inspire a fazer um plantio real, que nós possamos olhar as possibilidades que temos hoje, mesmo cada um no seu quadradinho, de melhorar nossas conexões, de humanizar nossas relações e de trazer um pouco mais dessa riqueza dessas possibilidades, não só para o nosso dia a dia, mas para esse senso de comunhão que ainda precisamos ter. Que a espiritualidade nos inspire, que vocês possam estar em paz em seus lares e que a gente se encontre numa nova oportunidade, podendo se abraçar, se tocar e falar: eu venci uma pandemia e eu me tornei ainda mais real e humano, e por isso eu me amo mais e espalho mais amor por onde eu vou. Que Deus nos abençoe sempre.